Graça e paz. Amém, amados? É uma honra poder estar aqui, poder partilhar e encorajar os nossos corações abatidos e quebrantados. Mas Jesus é a nossa fonte, é a nossa força. E mesmo que a gente estiver no meio do poço, Ele vai lá e nos resgata. Ele nunca deixa ninguém para trás. Amém? Amados irmãos, hoje eu quero compartilhar uma das armas mais poderosas que Satanás utiliza contra as nossas próprias vidas. É uma das emoções que está constantemente presente nas nossas vidas, que é a rejeição. É uma das armas mais poderosas, mas essa rejeição é que está constantemente presente em tudo quanto a gente estiver a fazer. Por isso é que ele tem o domínio e o poder, muitas das vezes, nas nossas vidas. Por quê? Porque é na rejeição que nós mostramos quem realmente nós estamos, de onde que a nossa direção está a ser guiada. Amém? Então, eu fui ao dicionário buscar um significado, buscar o significado da palavra rejeição. Então, diz assim: rejeição é feito de rejeitar, não aceitação, recusa, repulsa, desaprovação. Tudo isso, ou uma palavra que vem a definir todo isso tudo, nada mais é que tudo isso está instalado dentro de cada um de nós. Porque na medida que nós vamos avançando, há reprovações. Há momentos que nós não somos aceites. Há momentos que nós somos rejeitados. E é preciso nós sabermos lidar com essas emoções. Por quê? Porque Satanás sabe como usar esta arma tão poderosa contra as nossas próprias vidas. Então, a rejeição, todo e qualquer tipo de rejeição, ela vem de uma percepção humana. É a maneira como eu lido com aquilo, é a maneira como aquilo foi instalado, vamos assim dizer, dentro de cada um de nós. Da maneira que foi instalado dentro de cada um de nós, tem a ver com as experiências do passado. Porque essa rejeição nada mais é porque você e eu, nós não nascemos com vários sentimentos muito esquisitos e estranhos. Aquilo foram instalando. Na medida que a gente vai crescendo, uma criança chega perto do pai e diz assim: pai, olha o meu desenho. E o pai, cansado do trabalho ou não tem paciência, ela rejeita aquilo. Para uma criança aquilo é fatal. E aquilo acaba por ele consumir aquilo. Outro dia ele faz, o outro dia ele faz. E a criança tem uma coisa, chega uma altura que ele vai se moldar o comportamento do pai. Ele deixa de mostrar ou de fazer certas coisas, então ele molda conforme a característica do pai. E ele então passa a viver dessa maneira. E ele cresce com esse sentimento que já foi instalado dentro de cada um de nós. Todos nós, não há ninguém que não tenha esse sentimento. Até Jesus, quando estava na cruz, não estou dizendo que ele tinha, ele sentiu rejeitado. Aqueles que ele deu foram aqueles que ele colocou na cruz. Eu só imagino o menino que trouxe os pães e os peixes, chega perto da cruz, crucificam. Ele viu o milagre dos pães, mas é um espírito de rejeição. E essa arma tão poderosa que Satanás utiliza, nada mais é que uma vulnerabilidade nossa. Eu estou vulnerável a isso. Então, isso nos diz o quê? Se eu estou vulnerável, então eu estou a ouvir uma sugestão. E o nosso cérebro, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, mas ele é muito facilmente de ser manipulado por pessoas que têm um grau de intimidade nas nossas vidas. Nossos familiares,
nossos amigos, a nossa, tudo que é um círculo de muita intimidade tem poder de colocar algo dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente, para que a gente possa dizer: hoje estou feliz. Está feliz por quê? Porque um dos meus disse uma palavra ou fez um gesto que me deu uma sugestão para que essa felicidade brotasse em mim. Está triste porque houve uma sugestão que é colocado em mim que me fez o quê? Ficar triste. E Satanás sabe perfeitamente como trabalhar em cada um de nós nessa área da rejeição. É uma das áreas mais frágil do ser humano. Por quê? Porque desde pequeno que a gente foi rejeitado. E isso foi instalado desde pequeno. Hoje temos 90, 50, 60, 70 anos. Agora imagina todo esse tempo. Agora chegamos à frente de várias situações. É lógico que eu vou fazer de tudo para que esse sentimento não venha ser vivido outra vez. A palavra de Deus em Provérbios 15, ela diz assim: todos os dias, Provérbios 15, diz assim: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre alegre. Você já notou que há dias que você acorda e se sente feliz, mas vem uma voz e diz assim: está feliz porque se você tem dívida para pagar, automaticamente aquela emoção é reduzida a pó? Você acorda tão feliz, com uma graça tão grande, que você quer agradecer por estar vivo, mas vem sempre aquela voz que diz assim: você não é digno de estar feliz. E você acaba por aceitar aquela palavra e você anda todo dia mal. E cada vez que você marca um passo, adivinha só, você vai encontrar pessoas piores do que você, para alimentar essa rejeição. Amém? Agora, quando nós nos rejeitamos a nós mesmos, não é por que eu me rejeitei. Por quê? Se eu me rejeitei primeiro, é porque antes de eu me rejeitar, alguém já fez isso na minha vida. Por quê? Porque se eu nasci sem esse sentimento de rejeição, eu não posso sentir isso, a não ser que eu senti primeiro. A questão é: quem foi que me rejeitou primeiro? Não é descobrir quem foi e eu ficar chateado com aquela pessoa, mas é saber lidar com esse espírito de rejeição. Ok, esse sentimento, até onde está a me levar esse sentimento? Por quê? Porque esse sentimento de rejeição, nós acabamos por fazer muita coisa. Durante toda a nossa vida, somos casados, vivemos juntos e temos um relacionamento. A gente decide assim, diz assim: olha, eu nunca mais vou levar esse sentimento dentro de mim. Eu nunca mais vou aceitar ninguém me apontar o dedo. Eu nunca mais vou nunca mais vou aceitar essa traição de ninguém. Nunca mais. Nós fazemos uma promessa a nós mesmos por causa da dor. E essa promessa que nós fazemos por causa da dor, nada mais é que nós estamos a colher frutos. Por quê? Porque toda vez que você faz uma promessa: eu nunca mais vou ter amigos falsos, é quanto mais falsidade você está a atrair. Eu nunca mais quero pessoas como esse tipo, é quanto mais você tem pessoas desse tipo. Então nós fazemos uma promessa baseando naquela dor, mas nós vivemos a nossa vida toda com pessoas, rodeadas de pessoas que têm aquela característica que me deixa chateado. E quando a gente olha para a pessoa, você vai dizer: mas meu Deus do céu, mas quem que enviou essa pessoa? É diabo ou Deus?
Na verdade, não é diabo nem Deus. Somos nós mesmos que atraímos essa pessoa. Porque se eu estou a fugir desse sentimento, então na maneira que eu vou fugir é na maneira que eu estou a encontrar pessoas semelhantes. Então essas pessoas é que nós precisamos ter controle. Ok, por que essa pessoa está na minha vida? O que essa pessoa vai fazer na minha vida? Onde é que ela vai me levar? Que tipo de conversa ela tem para me inspirar, para me impulsionar, para eu pensar coisas novas, novo agir, novo sentir e novo fazer? Não tem nada, com licença, mas nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Por causa do espírito de rejeição. Nós lutamos para ser aceite. E quanto mais a gente luta para ser aceite, mais dor nós temos. Não sei se alguém já disse na Bíblia, obrigado Jesus por você ter feito isso e aquilo, a não ser que eu me recordo dos 12, dos leprosos, dos 10. Jesus foi e curou os 10. Todos foram, mas só um que voltou. E Jesus perguntou, então e os outros? Um reconheceu, mas é um sentimento de quê? De rejeição. Então eu te dou, você me agradece assim? Quantas vezes nós falamos isso? Ah, ingrato. Não é ingrato. Algo disparou aqui dentro. Você sentiu isso. Você dá. Muitas das vezes nós chegamos... Olha só, a coisa mais engraçada. O que acontece quando a gente chega num sítio, nós entramos dentro, por exemplo, aqui viemos dentro da igreja, chegamos. Amados, se nós não recebemos o boa tarde, ou o aleluia, ou a paz do Senhor, como nós achamos que tínhamos que receber, nós nos sentimos rejeitados. E o diabo sabe que você sentiu isso. E o que ele vai fazer? Ele prepara sítios. Onde você vai é onde você está a ser adorado. Porque a necessidade grande do ser humano é ser o quê? Adorado. Ele quer ser adorado. Então, como eu não tenho essa adoração, o que eu vou fazer? Eu vou procurar sítios onde eu sou daquele sistema de adoração. Isso é a mesma coisa, entramos num sítio que nós queremos tapete vermelho e a gente vai dizer, não, toda a glória a gente tem que dar a Deus. Sim senhora, é a verdade, mas a gente não pratica isso. Por quê? Porque toda vez que a gente entra, independentemente dos sítios, a gente chega naquele sítio e a gente não está a ser bem recebido, a gente se sente rejeitado. E o diabo o que vai fazer? Ele vai preparar sítios onde você está a ser bem acolhido, no meu pensar. E esse sítio vai fazer com que você desvie. Então você fica confuso. Vou na casa do Senhor, meus irmãos, está quieto, ninguém me recebe como deve ser. Vou aqui, falam bem, me recebem bem, então eu prefiro ficar aonde? Aqui. Mas o problema, a gente esquece que é o problema de quê? Rejeição. Porque se você está a sentir isto, é porque alguém, um dia que você entrou em ação, vamos só ver uma coisa, rejeição. Rejeitou uma ação, né? Você entrou em ação e alguém diz, sai daqui. Alguém o rejeitou e aquilo te doeu tão forte, que você diz, eu nunca mais vou querer sentir isso. E toda vez que você entra num sítio, você precisa sentir, não como foste lá rejeitado, mas muito mais. Isso é a mesma coisa, você leva uma palavra, você entrega uma palavra, você tem um plano de Deus na tua vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou entregar isso para as pessoas. E você faz nenhuma coisa, ninguém te diz nada, ninguém te fala nada, ninguém diz nada. O que é que você sente? Rejeitado. Mas se alguém te disser assim, boa, isso está bom, está no bom caminho, você se sente orgulhoso. Então, peraí, quem é que te disse para você fazer aquilo?
Se é da parte de Deus, você não devia se preocupar com certas coisas. Você deveria caminhar para a honra e glória de Deus. Mas agora, se você está à espera de elogio de pessoa, é porque você está vulnerável à rejeição. Essa emoção controla a tua vida. Por quê? Porque você está à procura sempre do quê? Ser aceito, ser adorado. Nós dissemos assim, toda adoração vai para Deus. Não, metade para Deus, metade para mim. Mais para mim do que para Deus. Porque Ele é grande, Ele já recebe tudo. Então, deixa eu também receber um bocadinho. Amados, uma das grandes necessidades do ser humano é um lugar que ele se sente meu lugar. É de pertencer em algum lugar. É uma das grandes necessidades do ser humano. É de pertencer em algum lugar. O diabo, como sabe disso, ele sempre vai te fazer você não se sentir digno daquele lugar. Você está naquele lugar, todo mundo gosta de que você esteja aí, mas a sua percepção e a sua dor e as experiências que você tem do teu passado sempre vão te mostrar que aquele lugar não te pertence. A questão não é o lugar, a questão sou eu. Agora, se eu tratar isto, coisas grandes, posso ver. Agora, se é um momento de pertencimento, eu preciso me sentir digno de um lugar, então eu pergunto, esse lugar onde você está, como é que você se sente? Tanto em casa, trabalho, igreja, tanto em todo lugar, como é que você se sente? Amargurado, frustrado, nervoso, cansado? Como é que nós nos sentimos em casa? Como é que nós nos sentimos na igreja? Porque é lugar onde a gente se sente acolhido. Agora, quando nós vamos para a palavra nada mais é que nos diz assim, olha, em Romanos 3:24 diz assim, você pertence em algum lugar. Ele diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, você pertence em algum lugar maior, porque Romanos 8:1 diz assim, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Romanos 12:5 diz assim, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros corpos. Você pertence em algum lugar grande. É preciso que nós olhamos para esse lugar e dizemos assim, eu pertenço aqui, é aqui onde eu vou ser grande, porque você não vai ser grande lá fora, primeiro tem que ser num lugar. Você vai ser maior, grande, primeiro num lugar, depois é que você vai ser visto. Por quê? Porque em 1 Coríntios 1:2 diz assim, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós pertencemos em algum lugar grandioso, porque em 1 Coríntios 1:30 diz assim, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Você e eu, nós pertencemos a um lugar maior, porque em 1 Coríntios 15:22 diz assim, pois da mesma forma como Adão morreu,
todos, em Cristo, todos seremos vivificados. Você está vivificado. Você está no top. Mas depende de como eu quero estar. Depende daquilo que foi implantado em mim. Agora é uma luta entre a palavra de Deus que diz que você é grande e aquilo que eu acredito que eu sou pequeno. Em cada movimento, onde eu for, será sempre conforme eu vejo as coisas. A outra necessidade humana que nós temos, que já deviam ser instaladas quando a gente era pequeno, é a importância. Qual é a importância? Primeiro, qual é a importância que você tem de você? A grande importância não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que como é que eu me dirijo a mim mesmo. Porque eu tenho que me amar a mim mesmo primeiro. Porque se eu me amar assim, é assim também que eu vou vos amar. Se eu me amar grande, também eu vou amar vocês grande. Agora, a importância que eu tenho de mim. Eu. É assim que você se vê. Então é assim que você dá a importância de você mesmo. Porque é pelo sangue que você tem uma grande, gigantesca importância. Agora, quando nós fomos em Hebreus 9:11, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. E quando você vê Hebreus 9:12, diz assim: não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eternamente redenção. Você agora tem uma importância muito grande. Você agora não é preciso mais que alguém chegue perto e diga assim: olha, você para chegar em Cristo tem que passar por mim. Não, você tem a importância muito grande de chegar diante do altar. Diante do altar. Olha a importância que nós temos, é de chegar diante do altar, é de chegar perto dele. Por quê? Em Hebreus 10:19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. É pelo sangue que nós estamos aqui. É pelo sangue que nós vamos vencer cada batalha. É pelo sangue que nós expulsamos os demônios. É pelo sangue. O demônio não te toca, não é porque ele tem medo de ti. É porque tem o sangue de Jesus aí. É por isso que ele não te toca. Porque ele não tem medo de ti. Você é para tocar, você é para destruir. Ele te destruía num piscar de olho. Mas ele não pode. Por quê? É por causa do sangue de Jesus. E em 1 de João 1:7 diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outra necessidade do ser humano é um significado. Amados, esse significado eu aprendi de cada vez que os nossos filhos perguntam: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Você está a colocar significados dentro dele. Amanhã, quando ele crescer, são esses significados que ele vai gerir a sua própria vida. Agora, o significado, quando eu vejo uma situação, o significado que eu dou está diretamente ligado às minhas experiências do passado. Se essas experiências forem más, então eu vou reproduzir outra vez a mesma repetição de coisas más. É por isso que cada problema, não sei se vocês já repararam, mas os problemas são repetitivos. Não sei se vocês já repararam, o que acontece com uma mulher aqui em Portugal é a mesma coisa que acontece com uma mulher que está lá nos confins do mundo. O que muda só é o cenário.
Então isso nos mostra o quê? Que o diabo é repetitivo. E quando Deus faz uma coisa boa na tua vida, não tem como explicar isso. Porque o bem, não há como explicar o que Deus vai fazer na tua vida. Não há como dizer, olha, Deus vai entrar na tua vida e vai fazer isto, isso. Não há como. Mas pela dor, nós podemos descrever onde isso vai parar. Começas com um pensamento, depois aquele pensamento já são, não é mais um pensamento, agora são 3. Agora já não são 3, agora são 4. Se não são 4, agora o coração está a ficar apertado, a ansiedade está a subir, uma coisa está a tremer aqui nos olhos, quando você descobrir são lágrimas, e depois vais chorar, vais te encostar num cantinho, coitadinha de mim, coitadinha de eu, agora o que eu faço? Esse significado, qual é o significado que nós temos em relação a nós mesmos? Qual é o significado que eu dou para mim mesmo? É extremamente importante. Porque a palavra de Deus diz assim, 2 de Pedro 2,19, diz assim, 2 de Pedro 2,19 diz assim, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Se a rejeição te dominar, você é escravo da rejeição. Eu não levo desaforo para casa, você está sendo dominado pela raiva. Eu não aceito essa falta de respeito. Calma. Uma coisa é faltou respeito e a outra coisa é o teu amor próprio que foi tocado. É por isso, não sei se vocês também já repararam, é por isso quando nossos filhos começam a aprender a vestir, o que eles querem? É que eles vestir da roupa que eles querem. Então você quando olha para ele, diga assim, meu Deus do céu, sapatos de uma cor, calça de outra cor, parece um arco-íris. O que você diz, como eu e o pai? Nós, como pai, dizemos, filha, vai mudar isso que estás mal vestido. Não é ela que está mal vestido. Por quê? Porque ela escolheu aquilo que lhe agrada. Mas como vai ferir o meu orgulho, o que as pessoas vão dizer de mim? A minha filha andar assim, o que é isso? Não, vai mudar. Pronto, já estamos a impor certas coisas. É chegar perto dela e explicar, olha filha, não convém. Dar a entender, mas não impor. Porque existe 2 tipos de não na boca de uma criança, que é não da rebeldia e o não da convicção. E nós, como pai, precisamos discernir quando é que o filho está a ser rebelde, quando é que o filho está convicto. Porque mesmo que ele disser não, o pai pede assim, vai buscar aquilo, ele diz não, ele sabe perfeitamente que não vai perder o amor do pai. Agora, existe um não que é da rebeldia, e nós precisamos discernir. Agora, quando o filho diz assim, não, ele tem a convicção que não vai perder o amor do pai. E nós, agora adultos, pede uma coisa para mim, para você ver. Sim. Por quê? Porque eu não quero te perder. Então, como eu não quero te perder, eu vou me subcarregar para poder satisfazer o teu desejo. E depois, sabe uma coisa? E depois eu saio daqui, eu vou reclamar nos outros aquilo que eu aceitei. Engraçado, né? O significado que eu dou, né? Romanos 6,4 diz assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,8 diz assim, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 8,32 diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho,
mas o entregou por todos nós. Como não nós nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas. Amados irmãos, outro nível outra necessidade do ser humano é distinção. Qual é a diferença que você faz no lugar onde você está? Isso tudo tinha que ser uma base lá, quando a gente era criança. O nosso pai mostrar a importância que nós temos de nós estarmos ali com ele. O nosso pai mostrar o significado que nós temos ali em casa. O nosso pai mostrar que você é importante estar aqui. Mas não tem problema. Se o papá terreno não deu, o papá celestial enche. Mas enche de tal maneira que transborda. Agora é necessário que nós aceitamos, porque senão vamos estar constantemente a lutar. Distinção. Qual é a diferença, né, que a gente faz no lugar onde nós estamos? Porque a necessidade que nós temos é sempre mostrar que nós somos melhores do que o outro. A gente não pode ler a Bíblia, que já sentimos um anjo a voar, a vir perto de nós. E se sentimos que alguém errou a Bíblia, meu Jesus, nós viramos um juiz. Aquilo é um martelo pequeno, mas a gente tem um martelo enorme. Já não bate no chão e na cabeça do irmão. Tum! A gente tem uma necessidade tão grande de mostrar quem nós somos por aquilo que a gente está a aprender. E o mais engraçado, nem praticamos. Porque se eu aprender algo e você errar, eu tenho oportunidade de mostrar que eu sou tal. Então temos essa necessidade tão grande de mostrar quem nós somos por aquilo que a gente faz. É por isso que os nossos valores estão todos invertidos. Nós somos vistos quem nós somos por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. É aquilo que eu tenho. Você tem o quê? Tem um Mercedes? Uau! Esse é meu amigo. Você é o quê? Tem uma moto? Uau! É meu conhecido. Não é mais a gente olhar para o ser humano e tentar buscar os valores, os desejos, aquilo que está dentro, mas pela dor está tudo destruído, está tudo amassado. Amados, você sabe que você é um bom canalizador? Toda pessoa que você encontra, ele está a verter água. Pela quantidade de sabedoria que você tem diante da palavra, você consegue ver onde está gotejar a água. Agora não é chegar lá e você está todo... Ele já sabe como está. Você, com a sua habilidade, é só chegar. Você tem as chaves todas. Troca. Se der para trocar, tira o cano e coloca o outro. Mas não espera. Amados, é isso. Aqui também está outro perigo. É que a gente sempre espera que essa pessoa nos exalta. Ela fez-me, ele fez-me. Muito obrigado. Deixa Deus te exaltar. Porque se for o homem te exaltar, você já recebeu o teu galardão. Porque é um orgulho que vai bater em ti. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Então, quando Deus te exalta, o galardão de Deus é muito maior. É muito maior. Então, a necessidade que eu tenho de mostrar aos outros que eu sei tem a ver com aquilo que foi, né? No momento que eu estava para mostrar alguma coisa às pessoas que deviam me proteger, o que aconteceu? Eu fui rejeitado. Então eu fiz uma promessa a mim mesmo: eu vou estudar para ser o melhor. Então você estuda e você consegue os êxitos, mas quando você vai para ensinar, você não ensina, você pune. E quando a gente vai para punir,
Nós não estamos a corrigir ninguém, mas a nós mesmos. É uma coisa que eu tenho aprendido é saber como o ser humano, primeiro, é saber como eu funciono. Porque à medida que eu vou crescendo nessa vida, mas uma das coisas que me fez crescer mais foi quando eu cheguei perto da minha filha, quando ela tinha 4 anos, e eu estava a ensiná-la, ela a ler e a escrever. E então eu cheguei perto dela, estava a ensinar ela a ler e escrever. Ela errou uma única coisa. Eu fiquei, sei lá como, possuído, vamos assim dizer, o termo certo. Eu fiquei possuído. Fiquei tão chateado por ela errar. Não era uma vez, não era 2 vezes. Eu depois fui para o meu trabalho e comecei a orar. E eu disse assim: Senhor, eu te aceitei como meu Senhor e Salvador. Eu acredito, foi nos primeiros meses de conversão. Eu acredito que, sabendo que eu estou em Cristo, não é nada bom eu ter esse comportamento. O que é que se passa? Me ajuda. Porque não é normal eu me chatear tanto com a minha filha porque ela fez um A ao contrário, ou trocou os números. Não é normal. E então, a partir daí, eu percebi uma escritura que até hoje fica em mim. Uma coisa é pedir ao Senhor e a outra coisa eu buscarei. E eu então comecei desde quando ela tinha 3, 4 anos, eu comecei a entender como é que eu funciono. Buscar a mente humana, o comportamento, o funcionamento, o comportamento, como é que eu funciono, por que eu estou a reagir dessa maneira. Então foi a partir daí que eu comecei a estudar, a buscar. Então eu me apaixonei tanto pela mente humana, mas primeiro pela minha. Porque, amados, de onde é que eu saí para chegar aonde eu estou? Sou mesmo Deus. Porque o meu passado, aquilo que eu fiz e aquilo que eu estou hoje, não tem nada a ver. Não é pela minha força, mas foi Deus que me capacitou. Agora hoje, quando eu vejo certas coisas acontecerem na minha vida, eu consigo agora entender. Não a pessoa, mas eu. Quando eu chego num sítio, por exemplo, essa de rejeição, quando eu chego num sítio, porque eu sempre tive a mania que quando eu falava, tudo está certo. Eu não podia ser contrariado. Isso é o quê? Rejeição. Quando eu expressava alguma coisa, quando era pequeno, era abafado, era dizer: não, você está errado. Era sempre aquilo: você está errado, você está errado, você está errado. Então hoje eu não quero ser rejeitado. E quando eu sou rejeitado, eu fico possuído. Por quê? Porque esse sentimento que estava a apoderar-se de mim. E quando eu descobri isso, eu agora faço uma coisa. Eu chego num sítio, nem cumprimento mais. Porque eu tinha mania de chegar num sítio, aqui cheguei, olha eu. Mas agora já não. Porque com o andar do tempo, eu fui descobrindo quem era eu e quem eu sou e como eu funciono. Daqui para frente, cada vez mais vou aprendendo. Acontece coisas, sempre vão acontecer coisas. Por quê? Porque às vezes nós lemos certas coisas, como a gente não pratica, aquilo volta outra vez. Se era uma viagem de 11 dias até Canaã, por que eles levaram 40 anos? Há coisas que a gente lê, mas se a gente não pratica, a gente volta outra vez. E a gente se chateia. Por quê? Porque está sempre em círculos. Mas, Senhor, por que isso está a acontecer? Não é porque isso está a acontecer. É porque você ainda não praticou e não aplicou isso que você leu. Porque aquilo que você leu deu assim um clique em ti, fez assim uma luz em ti. Então para tudo, concentra nisso. Porque a palavra de Deus não é preciso você ler de Gênesis até Apocalipse para Deus falar contigo. Só numa escritura. Quando você vai em Salmos 1, que ele diz assim, mete seu Salmos 1, se faz favor, amado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso nos mostra o quê? É
o sítio onde você está a receber sugestões. O conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Basta ler um parágrafo da Bíblia e você meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Fica descansado. Deus vai falar contigo. Mas nós não. O que a gente acontece? Nós precisamos ler de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia para Deus falar comigo. Deus fala comigo, já li tudo. É isso. O espírito de rejeição habita em nós. E nós precisamos lidar com ele. Porque você não é carta para você ser aceito. Você nasceu para amar e ser amada. Você não nasceu para ser aceito. Quem aceita é a carta, se você recebe ou não. Mas você nasceu com amor especial. Ao andar do tempo, foi tropeçando, aconteceu algumas coisas, fica descansado. Se uma pessoa te feriu, a outra pessoa vai te curar. Porque Deus sempre envia pessoas para nos resgatar, seja qual situação nós tivermos. Nem que seja só uma palavra que Ele vai dizer, uma única palavra, mas aquilo vai te tocar tanto. E você vai saber perfeitamente que Deus falou comigo. Não sejamos muito orgulhosos, nem tão pouco altivos, porque isso sempre nos vem o abate. Amém? Deus abençoe, que Deus nos fortalece sempre a nossa sabedoria, sucesso e riqueza desejo para todos vocês. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus.